Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Os padrões de beleza atuais te incomodam? Você acha que, de uma certa forma, ter um padrão que todo mundo deve seguir faz bem para a sociedade? Quando a gente não atende a esses padrões, será que a gente precisa ter uma outra estratégia? E quando chegar a idade, se a base for a beleza dos meus relacionamentos, daquilo que eu alcancei, como eu vou fazer para lidar com isso? Se você tem essas perguntas, ou se preocupa com isso, esse podcast é para você, ou para alguém que você gosta. Sejam todos bem-vindos. Estou feliz porque vocês estão aqui comigo no podcast Pense Comigo com Bia Lobo, Vida, Amor e Cotidiano para Mulheres 30 a mais. Meu nome é Maria Beatriz Lobo, eu sou psicóloga, eu sou professora, educadora, consultora, gestora, sou filha, sou esposa, sou mãe e sou avó. Uma larga experiência e queria falar com vocês hoje sobre um tema que eu acho muito importante e que eu denominei beleza não põe mesa. Essa frase é uma frase antiga. Essa frase remonta lá quando a minha mãe era jovem e que ela tinha um significado muito importante. Ela dizia para as pessoas que beleza só não basta. Que beleza, depois de um certo tempo, não enche barriga ou não mantém um relacionamento. E provavelmente isso é verdade, na maioria das vezes. Só que o problema é que hoje o mundo praticamente gira em torno da beleza. Eu não tenho nada contra quem tem vaidades e quem gosta de se sentir bonita, de pessoas que realmente vivem da própria beleza ou de ajudar as pessoas a ficarem mais bonitas. Não é esse o meu ponto. Eu não sou especialista de beleza, meu podcast não trata disso. Meu podcast vai tratar como é que as pessoas convivem com isso. Né? Como é que as pessoas convivem com o fato de que às vezes elas, por serem bonitas demais, traz sofrimento para elas. Eu já vi gente fazer isso, passar por isso. E as pessoas que não atendem esse padrão? Porque tem muita gente que está longe de ser parecida com esses modelos que mostram com aqueles cabelos maravilhosos, magras, corpo perfeito, rosto maravilhoso. Nós sabemos que a população, a grande maioria da população, tem uma beleza mediana ou não tem beleza física, ele não é o forte, né? As pessoas que às vezes passam do peso ou que têm características que ela não considera bonitas. E com a idade também, mesmo as moças mais maravilhosas vão também decaindo, apesar de tentarem manter essa sua característica por mais tempo possível, e muitas vezes, ao tentar manter a beleza original, fazem tantos ajustes que acabam se transformando quase em outra pessoa, de tão diferentes que elas ficam. Por quê? Porque quem não vive da beleza, porque tem gente, atrizes, modelos, que o físico é o cartão de visita. Se você não tem como cartão de visita o seu físico, a sua profissão não exige isso, né, neste nível, você talvez tenha menos exigências. Mas eu vejo, no geral, como se espraiou para todo lugar, né? Quantos e quantos estabelecimentos que cuidam da beleza, de harmonização facial, de maquiagem, de mudanças de cor de dente, de cabelo, de tudo no mundo, para você ficar mais bonita. E eu acho que a gente sempre que pode deve tentar se sentir bem com a gente mesmo. Eu acho que esse deve ser o primeiro grande critério, se sentir bem com a gente mesmo, com o que a gente é, né? E, se possível e viável, tentar levar, melhorar alguns itens que podem ser que te façam muito mal, te deem desgosto. Tem gente que não gosta demais do seu nariz, acha o seu nariz totalmente fora de padrão. Tem gente que não aceita o tamanho dos seios, tem homens que não aceitam a calvície. Tem N possibilidades de você contornar alguns problemas que realmente interferem na sua autoestima. Mas, no geral, o valor que se dá à beleza hoje praticamente está superando todos os outros valores. O que a gente vê é que a probabilidade de um homem, mesmo que ele não seja bonito, não seja nenhum suprassumo de inteligência, e muito menos um charme em pessoa,
sendo rico, atrai mulheres muito bonitas. Não quer dizer que todas as mulheres bonitas sejam interesseiras, mas ele tem esse critério por ter condições de proporcionar à pessoa um estilo de vida interessante e de repente a gente vê casais bastante desproporcionais em relação à estrutura física mas na verdade, lá a biologia lá atrás já explica um pouco o que é que atrai as pessoas, né? E esse padrão vem mudando, né, com o desenvolvimento da sociedade. A gente teve, eu lembro a época em que as sobrancelhas, que eram risquinho assim, ó, faziam o maior sucesso. Marlene Dietrich e quantas atrizes com aquele risquinho de sobrancelha que a gente olha hoje e acha horrível, né? É, cor de pele, bronzeado. Antigamente as mulheres brancas, no sentido de rosto alvo, eram consideradas as mulheres mais bonitas porque significava que elas tinham condição financeira e podiam cuidar da própria pele porque ficavam dentro de casa, não tinham que trabalhar na plantação, não tinham que sair de casa, não se expunham ao sol. Então a pele alva foi motivo de beleza durante décadas, a ponto de se usar por cima da pele branca aquele pó de arroz branco em alguns lugares da Europa, assim que chegava a ficar branca, a pessoa com o rosto inteiro branco. E foi passando o tempo e as relações de trabalho foram mudando e de repente, não mais que de repente, o bronzeado entrou na moda. E por que entrou na moda? Porque na hora que os trabalhos voltaram para dentro das cidades, para os escritórios, né? Quem é que tinha tempo de ser uma sol? As pessoas com dinheiro. Então elas iam se bronzear e o bronzeado virou um padrão de beleza. A pessoa branquela é branquela que está trabalhando, né? Provavelmente está com marca de calção, porque está trabalhando, se trabalhou no, no tempo, como se diz, né? Do lado de fora, está sofrendo as consequências do sol. E aqui entre nós, né? O padrão de beleza está sendo ditado pelas redes sociais, pelas novelas, pela TV, pela mídia, pelas fotos. E o que a gente vê é uma reprodução assim, de costas. Mulheres jovens, você praticamente botar de costas são todas tão parecidas, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de luzes, o mesmo tipo de penteado, o mesmo tipo de roupa. Elas não têm muita diferença entre elas. E quando viram de frente, também acabam ficando com rostos parecidos, né? E eu me pergunto se talvez essa similaridade entre as pessoas, entre esses formatos de rosto, até de corpo, ela não faz com que você se misture na multidão e seja mais uma, né? Ou você também, né? Sarado, de bíceps grandão, fortão, camiseta justa, também não entra num padrão que não se diferencia muito dos outros. Chegou uma época em que eu encontrei uma vez um grupo de jovens, estava nos Estados Unidos, todos eles com uma bermuda no meio da canela, com o mesmo tipo de tênis, o mesmo tipo de camiseta, o mesmo tipo de bijuteria, o mesmo tipo de boné, com uma capa grande aqui assim, uma bobada virada para trás. Então, se olhava de costas, eu era mais alto, mais magro, um pouquinho mais baixo, mas era tudo igual. Então, a gente que luta tanto para ser diferente, acaba caminhando para ficar todo mundo parecido. Então, eu pensei nisso e não é hoje que eu penso nisso. Eu penso nisso desde a minha juventude, porque eu fui uma adolescente muito feia. Ah, Beatriz, para mim hoje não é um padrão de beleza. Não, não sou, mas perto do que eu era, eu gosto muito de mim. Eu tinha dente bem pronunciado para fora, bem dentuça mesmo, para lá da Mônica, do, do Cebolinha. Eu tinha os olhos muito saltados, eu usava um cabelo totalmente inadequado para mim, muito comprido e muito perto do rosto, então quem me olhava de perfil só via a boca assim, uma coisa, sabe, estreita. Eu não sabia me vestir adequadamente com o meu corpo, com as minhas características, sempre fui muito alta, desde os 11 anos eu tenho 1,78 m de altura, era muito magra, perna grossa, um bumbum razoável, mas comprida, né, e muito magra. Pele muito ruim, pele muito oleosa, muito cheia de cravo, assim, parecia um ralador aqui. Então eu diria para vocês que eu não fui um padrão de beleza, não. E tinha um agravante, né? A minha irmã mais velha é talvez uma das pessoas mais bonitas que eu já conheci na minha vida. E ela é bonita desde que eu me lembro. Ela diz a minha mãe, dizia a minha mãe, que a minha irmã teve uma fase em que ela não foi bonita quando ela era menininha. Mas assim, entrou na adolescência, ela era muito bonita. E continua bonita até hoje. E ela é 2 anos mais velha que eu.
E ela é linda até hoje. E eu acordava, eu dormia com ela no mesmo quarto, e ela é bonita até sem escovar dente, sem pentear cabelo, aquela coisa assim, aquela beleza indescritível, era a top 5 da cidade. E a gente saía juntas, e era muito comum os rapazes se encantarem com ela e vir perguntar para mim, a grande amiga, como é que fazia para conquistar a minha irmã. Eu passei por isso, não é brincadeira não. E com o tempo, né, eu tive que aprender a lidar com isso. Primeiro eu verifiquei o quanto é desgastante quando você chama atenção demais e acaba, de uma certa forma, atraindo pessoas que não necessariamente é aquilo que você quer. E então, beleza demais, talvez até em alguns momentos até atrapalhe. Mas eu sei que vai ser tão exceção que não é disso que eu vou tratar. Eu vou tratar do contrário, das pessoas que não, como eu não tinha nenhum atrativo físico especial. E eu cheguei à conclusão de que eu tinha que pensar o que eu devia fazer na minha vida para ser uma mulher atraente. E eu descobri que nos primeiros 10 minutos, realmente, o físico pesa muito. Mas se você consegue passar dos 10 minutos, aí outras coisas passam a contar. Então, pode ser que aquela pessoa que você esteja paquerando, ou pode ser que aquela pessoa que você tem interesse, ela não ligue para você no primeiro momento. Mas se você conseguir chegar perto dela por alguma razão, ou por causa de alguma amizade, ou alguma circunstância, você tem que se dar um tempo para você poder mostrar o que você tem de melhor. E o que é que eu tive que desenvolver? Eu tive que desenvolver ser uma pessoa bem-humorada, ser uma pessoa que dominava vários assuntos, então eu podia conversar sobre qualquer coisa, ser uma pessoa um pouco enigmática em algumas coisas, mas acima de tudo ser uma pessoa alegre, que causava uma boa impressão, porque eu era uma pessoa agradável de estar perto e muito animada, muito entusiasmada. E com isso eu fui desenvolvendo a minha autoestima, sabendo que não era a parte física que era a minha parte forte, e por outro lado também, quando eu descobri como mostrar o outro lado que eu tinha, foi me dando segurança, eu comecei a me cuidar mais, eu comecei a me preocupar em ser eu mesma do jeito que eu achava que eu ficaria bem, e eu cheguei até uma fase da minha vida, perto dos 30, entre os 30 e 40 anos, que eu me achava uma mulher bem bonita. E acho que hoje, com 63, aquela pele oleosa que acabava comigo lá atrás, hoje não me dá pé de galinha. Então, tudo tem dois lados na vida, né? Então, essa era uma estratégia. E essa estratégia, de uma certa forma, a gente precisa manter no casamento também, ou nos relacionamentos mais duradouros. Porque o que eu mais vejo é a mulher para conquistar, assim como o homem, vamos falar a verdade, os dois, mas a mulher fica mais marcante, se arrumam, se põem cheirosas, maravilhosas. Aí quando o relacionamento vai ficando mais próximo, relaxam. Mas relaxam de uma forma que não é você botar um pijaminha alegrinho para assistir um filminho e comer pipoca. É constantemente mesmo desmazelada. E só porque você está casada, ou você tem um relacionamento estável, tanto o homem quanto a mulher, precisa pensar em cuidar primeiro para si próprios, né? E depois para o seu parceiro, porque não é justo que você pense que a pessoa é obrigada a achar que você está bem, atraente, de qualquer maneira que você esteja. Um pouco de cuidado a gente tem que ter. Um mínimo de vaidade a gente tem que ter. Isso é muito importante. Então, a gente precisa levar em consideração tudo isso, por quê? Porque quando a gente for envelhecendo, o que a gente leva com a gente? A gente leva com a gente exatamente a personalidade, a inteligência, é a capacidade de se relacionar, é a forma como você conquista as pessoas, é aprender a fazer e ter importância na vida das pessoas, fazer a diferença na vida delas, é você saber cuidar da sua parceira, do seu parceiro com carinho, cuidar-se para ela, pensar pelo menos quando vocês saem de casa que ele tem orgulho de ter uma pessoa dignamente vestida, sempre que possível elegante, né, e apresentável. São pequenos cuidados que fazem toda a diferença na vida. E parar de olhar para a grama verde do vizinho. Não é porque você vê pessoas lindas, maravilhosas, que a sua grama não é bonita. Tem gramas mais bonitas que a sua? Tem, mas a sua graminha está lá bem bonitinho no seu jardim. Se a grama não é a melhor possível, eu boto uns vasinhos, né? Eu boto umas luzes, eu dou um encanto. É assim que a gente faz na vida.
Porque a gente tem que gostar do jardim da gente, tem que gostar do corpo da gente, gostar da gente. Então, tem períodos que a gente está sofrendo, aumenta de peso? Tem. Aí, tem que tentar me diminuir? Para a sua saúde, é melhor fazer isso. Agora, certamente não é o peso que vai afastar você da pessoa certa na sua vida. Não é a estria, não é o seio grande que vai tirar você do caminho da felicidade. Porque certamente, se você for atrás de alguém que dê muito valor para isso, provavelmente essa não é a pessoa certa para você. A pessoa certa para você é aquela que gosta do seu jeitinho, do jeitinho que você é. E agora eu vou te contar o último segredo. As coisas que o homem mais admira estão exatamente na mulher que se sente segura. Segura. Ela pode não ser maravilhosa, mas ela tira a roupa com coragem, ela se expõe com coragem, ela é vibrante, ela tem autoconfiança. Faz mais diferença às vezes do que o corpo perfeito. Até porque, depois dos primeiros 10 minutos, não é a beleza do corpo que conta, não. É a forma como você se envolve. É a forma como você entra na dança e faz o seu parceiro entrar também. Isso vale para homens e isso vale para as mulheres. Então, gente, beleza sim, beleza a todo custo. Eu tendo a achar que se você gasta muito tempo com isso, você não está gastando tempo com tudo que é certo. Você não está se aprimorando como pessoa, você está deixando de ter conhecimento. Porque eu cansei de ver e de estar em rodas com muitos homens. Eu, aliás, adoro, gosto muito mais de conversar às vezes com homens do que com as mulheres. E você ser uma pessoa com outros conhecimentos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos agora, a última vez que eu tive, era um grupo de brasileiros falando de futebol e eu estava sentada perto, meu marido do meu lado, e eu comecei a opinar o que eu achava. Eu vi a cara de espanto, a mulherada toda encostada lá no fundo, falando de mamadeira e de criança. E eu falando de futebol, falando o que eu achava da seleção, falando o que eu achava do técnico estrangeiro, mas você percebe o espanto que a pessoa tem. Então, você tem várias maneiras de sobressair, não necessariamente pelo físico. Até porque beleza não põe mesa. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu queria pedir para vocês, se gostaram do conteúdo, comentem. Se tem alguma opinião para dar sobre esse assunto, me ajudem, né? Comentem, me sigam, quer dizer, assina aí, inscreve, liga o sininho, né? Me segue também lá no podcast Pense Comigo com Bia Lobo, né? Vai no meu website www.bialobo.com.br, lá tem a história da minha vida, lá tem fotos, tem testemunhos, depoimentos. Então, é uma coisa que eu acho que vai juntar cada vez mais gente pensando para fazer as pessoas um pouco mais felizes. Mas nunca se esqueça, viu? Pense comigo, mas decida por você. Eu vou estar feliz de ver você novamente por aqui e fiquem bem. Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Tempo que não quer parar, entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.